Olá, estamos novamente aqui com Leonardo Martini, consultor da StoneX. Leonardo, obrigado por estar aqui presente. Obrigado. E que nessas duas intervenções que a gente já teve contigo, que isso espero que se repita por várias vezes, né, Leonardo? Embora de repente o pessoal fique um pouco nervoso com o que você apresente, mas eu queria que você contextualizasse, né, que a gente está vivendo neste ano um mercado efetivamente de perda de preço. Sim. Como é que tu contextualiza, digamos, esse mercado desde que, digamos, do início do ano até agora? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite novamente, Luiz. E realmente, né, a gente nos dois últimos bate-papos, o mercado entrou num canal de baixa, né, consolidando mais ou menos os fundamentos que a gente vinha comentando de, né, a safra finalizada aqui no Brasil, né, mesmo com a quebra na Argentina, a safra brasileira foi tão grande que ela veio trazendo o preço para patamares que a gente não via nos últimos 3 anos, né? E aí, aquela sequência de eventos que a gente vinha falando, o clima indo tudo muito bem, os Estados Unidos plantando também, né, vindo tudo muito bem, então a gente veio tendo a consolidação, né? Então o mercado agora, nesses níveis que ele vem trabalhando, ele realmente está se consolidando em cima da certeza, né? Então, passamos a safra brasileira, né? A gente ainda tem muito grão disponível no mercado e a safra americana tem se desenvolvido muito bem, né? Então, a partir do momento que o mercado vem saindo da incerteza e vindo para o fato efetivo, ele está se consolidando em patamares mais baixos. Eu acho que vale a gente ressaltar que o que a gente viveu nos 3 últimos anos foi uma sucessão de eventos altistas que eles não são regra, né? Então o nível que a gente viu dos preços realmente foram níveis que dificilmente o mercado se mantém naqueles níveis, né? E com uma consolidação de boas safras ao redor do mundo, que é o que a gente está vendo daqui para frente, né, pelas próximas 2 safras agora, e com a demanda não crescendo ao ponto de absorver, né, esse retorno da produção, eu acho que a gente pode viver esse ciclo aí, não de baixa, né, Luiz, mas do mercado se consolidando nos patamares aí mais baixos do que a gente viu, sim, mas ainda mais altos do que se a gente pegar um histórico aí de 5, 6 anos antes da soja subir além dos R$100, né? Eu acho que o mercado se mantém, se consolida aí nesses patamares agora. É porque a gente teve, digamos assim, tempestades perfeitas que a Sim. gente colocou para chegar aos níveis de preço que a gente atingiu, R$204, R$206 a saca. Perfeito. E o que a gente está vendo agora são uma tempestade perfeita de redução de preço. Exato. E o que mais caracteriza, além, digamos assim, da produção, o que mais você pode dizer assim que são fatores que ainda vão trazer o preço mais perto, Sim. vamos dizer, quase caindo da casa dos 3 dígitos? Você imagina isso? Como é que você pensa isso, Leonardo? Para isso acontecer, para o preço voltar abaixo dos R$100 ou próximo a R$100, a gente precisa ter agora uma safra americana boa dentro da normalidade, acima de 120 milhões de toneladas. E o clima, né, nessa migração que a gente comentou no último bate-papo de Laninha para El Ninho, esse clima ajudar e o 24 a gente ter de novo uma super safra. Brasil e Argentina também saindo de 21 milhões desse ano para próximo a 50, que é o normal da Argentina. Então, nesse contexto, né, a gente tem chance de ver o 2024 com preços nesses níveis, tá? Mas eu estou partindo de um pressuposto de safra cheia ao redor do mundo. Que também, digamos assim, pela, digamos, contextualização do Laninha, efetivamente, é um problema de quebra de safra. O El Ninho, efetivamente, é safras plenas. Se isso se confirmar em todo o hemisfério ou em todo o globo terrestre, a gente vai ter safras plenas. Sim. Por um lado, para o bem comum do mundo, efetivamente, a gente vai estar com uma questão de preços mais aceitáveis. Sim. Tanto por uma questão econômica também que o mundo vem vivendo. Perfeito. E aí que a gente entra num outro fator. O que digamos assim, vai ter mais força na tua visão e para você passar esses próximos períodos para frente? O que vai influenciar mais no nosso negócio? Coincidentemente, como você falou, a gente teve a tempestade perfeita para os dois lados, aparentemente, né, Luiz?
há 2 anos atrás, com a questão da pandemia, com o boom de preços das commodities, né, e com as quebras das safras, Mais né, a guerra. mais a guerra e com fatores também macroeconômicos no sentido de que com a pandemia injetou-se muito dinheiro no mercado e esse dinheiro veio para as commodities. Então o fluxo altista do fundamento de quebra de safra foi impulsionado pela questão monetária, certo? Então levou lá, como você falou, soja acima de 200, milho acima de 100, certo? E agora a gente está migrando de volta para um passo atrás, que é o quê? A recuperação de safra, né? Então, Brasil produzindo muito bem, Estados Unidos voltando a produzir, já o mercado projetando um 2024 também por conta do El Niño com safras melhores ao redor do mundo. E o fluxo de dinheiro está tomando o caminho contrário também. Então, como agora a gente tem um processo de recessão mundial da economia, aliado ao aumento de juros pelas principais economias também, esse dinheiro está sendo enxugado. Então, à medida que você vai tirando esse dinheiro do mercado, esse dinheiro também sai das commodities e acaba, infelizmente, jogando também, impulsionando esse movimento baixista também, junto com os fundamentos, né? Então a gente, digamos assim, em esperança para preço efetivamente para o produtor, imaginar vai... Claro, tudo é possível. Sim. A gente não sabe, a gente tem Estamos falando de duas safras para frente, né? Para frente, mas assim, efetivamente conversando, a gente precisa de alguma coisa muito diferente do que se está desenhando para a gente voltar a patamares que a gente viveu no passado. Sim, eu acho que assim, eu destacaria sempre a questão climática, que né, a gente não pode apostar todas as fichas num clima perfeito, porque a gente está falando eu acho que a variável mais incerta que tem é o clima, né? A gente falar de uma semana já é arriscado, né? A gente pode errar. Então eu colocaria algumas fichas no clima. Toda essa questão macroeconômica ainda, que a gente já falou várias vezes, Rússia e Ucrânia, China e Estados Unidos, sei lá, uma disputa por Taiwan que pode acontecer, né? E a gente tem que lembrar que ano que vem os Estados Unidos têm eleição também. Se o Trump, né, correndo aí pelas beiradas, volta efetivamente para uma cadeira de presidente dos Estados Unidos, a gente tem chance de ver um cenário de 2018 novamente, de guerra comercial, com o Trump falando: China, eu não te vendo mais soja nenhuma, e a China vai ter que vir para o Brasil comprar essa soja. Então isso obviamente vai jogar os preços de novo para patamares mais elevados, mesmo num cenário de maior oferta de grão disponível no mercado. Exato. Mas é uma questão estratégica de cada país. Perfeito. Certo? E nós também temos os nossos problemas internos aqui que podem trazer também algumas alterações para o mercado. Acredita nisso ou não? Sim, eu acho que sim. A gente tem toda essa discussão política ainda rolando, né? Acho que o governo vem se batendo bastante aí com essa questão do fiscal, que a gente sabe que é um problema grave no Brasil. E eu acho que vai ser realmente difícil isso se ajeitar tão cedo. Então, a gente tem chance sim de ver o câmbio, né, em algum momento ao longo do ano, né? Um fator de pelo menos manutenção de preços, né? Então, o câmbio vai ajudar a soja voltar a 150, 160? Eu acho que sozinho ele infelizmente não vai conseguir, porque ele já está, né, em patamares ainda elevados, né? Então eu acho que nesse momento específico a gente está vendo um alto volume de exportação, né? Então tá entrando muita receita, abril, maio, junho, historicamente é mês que entra muita receita de exportação e o câmbio cai mesmo, então 4,90, 4,89 que fechou ontem, e eu acho que ele se acomoda aqui. Passado esse período, ele volta a ter espaço para subir. Então isso acaba dando uma ajudada aí nos preços, né, da soja principalmente. E eu acredito que também, agora acomodada a safra, terminada a colheita, organizada a logística, quem vendeu, vendeu, quem vai segurar, o comprador ele volta, né? Porque efetivamente os Estados Unidos só vai ter soja novamente em outubro, então a gente ainda pode ver aí uma manutenção dos preços e uma tentativa aí de recuperação. Então você diria o seguinte, que para uma manutenção dos nossos preços nós precisamos que o dólar suba um pouco? Acredito que sim, porque infelizmente se o Chicago seguir nessa tecnicamente tendência, safra, oferta e procura, efetivamente a única salvação de uma manutenção do preço
Senão acho que Sim, cai um pouquinho sim. mais. Se a gente não tiver nenhuma mudança do clima que vai realmente impactar numa quebra de produção americana, eu acho que o câmbio aí vai ser o cara que pode trazer a gente, pelo menos para dar um fôlego aí para esse movimento de baixo. Sustentar o preço. Exato. Obrigado, Leonardo. Obrigado também ao pessoal que está nos assistindo. E nós voltamos daqui 2 meses.